Êxodo capítulo 33. Êxodo 33. Deixa eu só. Acho que dá para me falar por enquanto aqui sem microfone. Se precisar, eu uso. Enquanto acho que dá, vocês estão me ouvindo bem ainda, né? Sim. Aí, se começar com a petição, aí eu pego o microfone. Por enquanto dá para. Êxodo capítulo 33, irmãos queridos, para você que está aqui hoje, então, pela primeira vez e não conseguiu acompanhar o restante, os outros domingos que nós estávamos ministrando, nós estamos hoje na quarta mensagem, já estamos janeiro aí, não o primeiro domingo, mas depois do segundo domingo. Há uma série de mensagens, de ministrações a respeito da igreja e o seu ministério, porque a igreja, eu tenho falado aqui continuamente, ela não é um ambiente para que eu venha, assista uma palavra, tome uma bênção e vou embora. A igreja não é para isso, ela não tem essa finalidade. Ainda que hoje, atualmente, muitas pessoas elas vão à igreja com o intuito de pegar uma bênção, e eu chamo de tomar um passe gospel, e depois ir embora para casa, e está feito, tá bom assim. Mas a igreja não tem essa finalidade. Deus nos chamou com propósitos. Amém? Amados irmãos, se você não saiba, fique sabendo, você tem propósito, você tem alvos que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Deus, antes mesmo de você nascer, já estabeleceu um caminho, um propósito, para que você ande nele, em nome de Jesus. Amém. E nós estamos entendendo que uma das estratégias do diabo é fazer isso, é que as pessoas se tornem assistentes de culto. E elas vão ali, tomem a sua bênção, o seu passe gospel e vão embora. E eu estou bem, fiquei aliviado. Amado, não é esse, nunca foi esse o objetivo de Deus. Que você fique aliviado, Não, a palavra de Deus, ela nos ensina a ser livres, não a ser aliviados. Amém? Agora, eu só sou livre quando eu entendo o chamado, o propósito e o ministério que Deus colocou sobre a nossa vida. Porque enquanto nós não entendemos, querido, nós, em qualquer circunstância, ficamos pesados. Não é? Porque vai chover pedra na casa do crente, não chove, Só do ímpio. Não, amado, você já certamente trocou telha na sua casa quando choveu um granizo. Por quê? Porque é assim, a intempérie faz parte do mundo, porque eu sou crente, não fico doente, porque eu sou crente, então eu tenho dinheiro na conta, é bom se fosse, irmão, mas não é. Às vezes nós passamos perrengue, só que isso não nos tira do propósito, porque o propósito não nos deixa ficar pensando que agora estou aliviado. O propósito nos faz livre. Então, mesmo diante de uma circunstância, nós caminhamos como livres, em nome de Jesus. E a Bíblia, quando vai descrever a galeria da fé, os heróis da fé, ela vai falar daqueles homens pelos quais, disse o autor, o mundo não era digno deles. Aleluia. Que coisa maravilhosa. E você viu o relato deles? Foram cerrados ao meio, cortados ao fio da espada, devorados pelos leões. Está lá o texto, entraram na fornalha, e assim vai, irmãos. Quando nós temos propósito na vida, quando nós sabemos exatamente o caminho que nós estamos caminhando, nada, absolutamente nada, nos arreda o pé, nesse sentido. E é por isso que eu estou falando sobre isso, irmãos, porque a igreja, você e eu temos um propósito individual de Deus, mas nós temos um propósito também coletivo como igreja. Bom, se você não sabe, eu vou ficar falando de novo aqui, Nós somos promotores de paz, promotores da cura e manifestamos o reino de Deus. Amém? Até porque ninguém precisa ficar sabendo qual é a última notícia lá do Irã, do Iraque, dos Estados Unidos, das guerras, porque isso aí a Globo está fazendo muito bem feito. Não, a Globo não esquece, a Globo não quer, mas a USB tem. Vamos fazer uma merchandising diferente aqui, Está fazendo já isso muito bem feito. Então, que o mundo não sabe é que em Cristo Jesus ele pode alcançar paz, ele pode ser curado e assim nós manifestaremos o reino de Deus. Esse é o nosso alvo pelos quais estamos trabalhando aqui em sermos igreja do Senhor. As 3 primeiras mensagens, querido, a primeira foi na tônica, cresça espiritualmente, e depois nós falamos a respeito na segunda de amar a Deus acima de todas as coisas, e continuamos a mensagem, óbvio, ela não termina ali, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós ainda vamos continuar falando sobre a igreja e o seu ministério, e hoje
né, nós vamos falar sobre a presença de Deus. Se você está com a Bíblia aberta, Êxodo 33, eu quero então discorrer alguns versos aqui da palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Abriu aí, não? Deu tempo? Amém. Toda essa minha introdução é para dar tempo de você abrir aí Êxodo 33. A Bíblia diz no primeiro verso: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Verso 4. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Agora vamos pular para o 12, no mesmo capítulo. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de forma que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Amém? Amém. Até aqui, meus irmãos, em nome de Jesus. Permaneça com a Bíblia aberta, por gentileza. Como falei inicialmente, nós temos propósitos, nós temos alvos. Deus tem uma chamada específica para cada um de nós. E não é aquela chamada apenas algo individual, mas também de forma coletiva para cada um de nós, como eu já falei aqui. Agora, é interessante, irmãos, que hoje, atualmente, quando nós falamos a igreja e o seu ministério, as igrejas estão muito preocupadas, e quando eu falo as igrejas, principalmente no que tange a liderança da igreja, em fazer com que as pessoas se sintam bem em cada um dos cultos, né? Então, e de fato não temos a necessidade de transformar o ambiente de culto, né, numa coisa monótona, chata, nos bancos ruins, né, e deixar o pessoal tudo suando, né? Não, a ideia não é essa. Mas ao mesmo tempo nós temos que entender que a palavra de Deus, ela nos chama a mais do que uma pessoa sentir-se bem. Como assim? Vamos tentar entender isso aqui, irmãos. Porque mais do que sentir-se bem, eu preciso entender que o Senhor nos chamou, primeiro, para que nós sejamos livres, e sendo livres, nós vivemos a totalidade da vida de Jesus em nossa vida, nós conseguimos viver a plenitude, nós começamos a entender que a missão de Jesus foi buscar e salvar quem estava perdido. Logo, essa passa também a ser a minha missão, a sua missão, ou seja, anunciar a salvação, falar do amor de Deus, viver o amor de Deus. Entendendo isso, amados, nós passamos a dizer ao perdido, aquele que não conhece a Cristo, ou que estava com Jesus, mas devido a uma circunstância deixou de andar no caminho, que ainda a porta da graça de Deus está aberta para estes. Essa é a nossa missão, esses são os nossos alvos. E que o homem sem Jesus, ele está destinado à morte eterna. Não tem purgatório, não existe. A Bíblia não fala de um estágio de purgatório. A Bíblia fala de apenas dois caminhos: um estreito que vai e conduz aos céus, e um largo que conduz à perdição. E não tem um meio termo para que eu ande um pouquinho lá, um pouquinho aqui. Não tem isso, irmãos. E nós somos os agentes que falam e que transmitem estas verdades em nome do Senhor. Ou seja, o homem é um pecador e ele precisa de arrependimento de pecados. E nós agradecemos e louvamos a Deus, porque Jesus foi enviado com esta missão: salvar o perdido, curar, né, não apenas feridas físicas, mas curar almas feridas.
e tirar essas pessoas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Amém. Essa é a missão. Jesus morreu na cruz por causa disso. Essa é a pregação evangélica. Jesus ele foi assunto aos céus para nos preparar o lugar. Ou seja, amado, você que tem algum tipo de perrengue atualmente, eu acredito que sim, mas não se preocupe. Não se preocupe, porque Deus está reservando um descanso. E é sobre essas coisas que nós estamos falando aqui, que o texto vai dizer para a gente aqui. Amém, queridos? Amém. Ah, mas eu estou sem grana, pastor. Não tem problema, amanhã você vai pisar em ruas de ouro. Aleluia. Vai nadar, não nos ingleses, mas no mar de cristal do papai. Aleluia. Isso tem que encher o nosso coração, porque senão nós ficamos muito mundanos. Entendeu? Muito terra, só aqui e agora, né? E não é assim, irmãos. Nós temos uma vida além daqui. Esse é o Evangelho. Se nós não acreditarmos nisso, que Jesus voltará para buscar a igreja, então é em vão todo domingo de manhã a gente se reunir. É em vão. Não tem lógica, né? Não tem lógica. Quem fala isso não sou eu, é a palavra de Deus. Então, amado, por que eu estou trazendo isso? Porque talvez você já está cansado de ouvir isso. Muito cansado. Né? Mas eu quero dizer uma coisa, essa é a missão. É esse o Evangelho. A sua missão, o seu alvo como cristão é se preparar e preparar outros para esse grande dia, o dia do arrebatamento. Ah, pastor, eu estou cansado de ouvir que Jesus vai voltar, que vai soar trombeta. A minha bisavó já falava isso, né? A Manuela, lá na igreja de Pelotas, sem as perninhas dela, ela já falava isso, né? E ela aí já não voltou, né? Mas ela já foi estar com o Senhor. A trombeta não tocou para ela, tocou para minha avó, tocou para o meu pai, e assim vai. Daqui uns dias toca para mim. Né? Jesus não voltou, mas eu estarei indo para com ele. Amém. Você tem que colocar isso no seu coração, em nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia. Essa é a nossa, o nosso entendimento da missão que Deus nos deu. Bom, sendo isso, isso aqui é tão importante. Em primeiro lugar, lembra que eu falei aqui inicialmente, né? As igrejas atualmente, elas estão muito mais preocupadas em deixar as pessoas bem, que as pessoas se sintam confortáveis e que os seus fantasmas internos sejam acalmados, aquietados, que as suas ansiedades, por hora, elas sosseguem. É isso que a igreja hoje atual, né, está fazendo. A igreja pós-moderna está trabalhando sobre isso. E eu até citei esses dias, né? Hoje nós estamos vendo igrejas cheias de pessoas vazias. E nós precisamos entender que não é esse o chamado do Senhor. Não, o Senhor quer sim uma igreja cheia de gente, mas cheia do seu Espírito Santo. Em nome de Jesus. A igreja precisa entender isso. Você, precisamos entender essa verdade. Em nome do Senhor. E é tão interessante porque alguns, aproveitando o vazio do homem, então há enormes, grandes e diversas seitas, alguns pagam promessa, outros fazem peregrinações andando a pé, enfim, é tanta coisa que a gente vê também, né? E acende vela e come vela, meu Deus, é um monte de coisa, para que de alguma forma esse fantasma da alma, esse vazio de alma seja preenchido. Mas deixa eu falar uma coisa para você, acho que você já sabe, mas vale a pena repetir. Só há um meio e uma maneira do homem preencher o seu vazio. Quando lá no Éden o Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, a Bíblia diz no capítulo 2 de Gênesis que Deus soprou o quê? Fôlego de vida nas narinas de Adão. Então esse preenchimento é o pneuma. Por isso que o nome da doutrina que trata sobre o Espírito Santo é pneumatologia. Você sabia disso? É por isso que lá no hospital tem o pneumologista. Obrigado. Por causa do quê? Porque esse ar, essa respiração lá atrás, foi Deus que começou soprando nas narinas de Adão. Enquanto Deus não soprar na narina do homem e da mulher atualmente, ele fica enchendo aí o seu pulmão, não de oxigênio puro, né? Mas às vezes com os vícios, com as orgias, com as bebedices e com tudo aquilo que o mundo oferece, para que de alguma forma esse vazio, esse pulmão, essa alma seja cheia, ainda que seja de um ar totalmente estragado, corrompido. E aí é um câncer famoso, não câncer de pulmão, né, mas o câncer da vida toda, é morte eterna. Queridos irmãos, eu preciso entender que então
para ter o fôlego de vida, ou seja, esse pneuma de Deus, eu preciso estar perto dele. Não é? Eu não sou da área aqui, não, e a deles a Gladys também é, né? Eu não sou da área da medicina aqui, mas eu nunca parei para contar quantas vezes a gente faz o expira e inspira, respira e inspira. Nunca fiz esse exercício, meu irmão, né? Porque acho que é muito trabalhoso também, é não fazer nada também, né? Ficar contando isso, né? Pelo amor de Deus, por favor. Quer ter tempo, né? Você já parou para pensar, querido, que se você trancar um pouquinho, né? Quando a gente brincava, né? Na piscina, né? Era 40 segundos. Né? Os mais fortinhos chegavam 1 minuto e depois já era. É assim não. Já brincou de pau-barista na piscina? Tem que ser forte. Tem que ser forte para aguentar mais de 1 minuto. Você consegue fazer o paralelo com Deus? Você não consegue ficar sem a presença de Deus nem 1 minuto na sua vida. Aleluia! Aleluia. Você não consegue. Tranquilo. Não consegue. Por isso que eu quero falar aqui nessa manhã a respeito disso, a importância dessa presença. A igreja precisa entender isso, que ela não consegue, não pode. Não, pastor, mas agora, nesse momento, agora nós vamos botar um outro, né? Oxigênio para dentro. Claro que ninguém, eu sei que ninguém aqui é fumante, viciado nisso, né? Mas você entende o paralelo com as coisas mundanas? Vai entrar ou não vai entrar essa poluição aí no seu pulmão? Claro que vai. Claro que vai entrar, né? Para quem teve essa trágica experiência de ser fumante sabe disso, né? Que o pulmão prejudica, o fogo depois fica ruim, não é? Fica ruim, né? Não tem jeito, essa é a consequência. Pois bem, veja só, se eu não coloco essa presença de Deus na minha vida e coloco uma outra coisa que eu tenho aqui na terra, né? Na minha vida, logo, né? Eu começo a ter os problemas a respeito de não entender exatamente essa presença de Deus. E é sobre isso que eu quero trazer para nós aqui. Como é que a gente sabe, de fato, de verdade, né, se estamos nessa presença? Se estamos respirando esse ar? Como é que nós sabemos verdadeiramente, né, se esta é ou não é a presença de Deus? Né? Será que é? Será que não é? Será que isso é oxigênio ou é só gás carbônico? Será que isso é verdade? Será que isso está dentro de mim? Será que eu estou respirando esse ar verdadeiramente? Vamos lá? Vamos tentar identificar? Está com a Bíblia aberta aí, irmão? Amém. O primeiro lugar, a primeira verdade aqui, irmãos, as bênçãos de Deus, escute bem, elas não são sinais de presença de Deus. Quem diz isso não sou eu, é a palavra. Vou repetir. As bênçãos de Deus não são sinais da presença de Deus. Você está com a Bíblia aberta, você pode ler de novo se quiser. Mas se os 3 primeiros versos, Deus estava falando de bênçãos para Moisés. É ou não é? Você vai subir ali. Você vai vencer povos mais numerosos do que você, Moisés. Gente preparada que eu vou derrotá-los. Eu já estou aqui quase falando língua estranha, tá? Imagina se Deus fala esse negócio com a gente. Sobe! Tu vai para uma terra que manda leite e mel, aleluia, oh, louvado seja, né? Quem é meio pentecostal, né? Olha, tem 7 povos que são mais numerosos, são mais preparados que você, mas eu vou derrotá-los. Aqui já era, irmão, aqui já começa o xalamanaia, né? E já começa a bombar, é ou não é? Olha que benção isso aqui, é ou não é? Só que tem um detalhe que Deus vai falar aqui com ele. O que está lá no verso 3? Sobe para uma terra que manda leite e mel, eu não subirei. Ai. E aí eu pergunto, será que vale a pena ser vencedor? Será que vale a pena ir para uma terra que manda leite e mel? Será que vale a pena eu ter dinheiro? Será que vale a pena eu ser sustentado, alimentado? Se Deus falar para mim assim, ó, vai, eu vou te dar tudo isso, só tem uma coisa, eu não vou contigo. Que coisa dura, né? Mas é o que a Bíblia está dizendo aqui. E é tão interessante, querido, porque Moisés, ele entendeu que isso não faz sentido nenhum. Por que aquele povo era mais preparado? Irmãos, eu preciso pôr na minha mente aqui, né? Que o povo de Israel está peregrinando no deserto. Eles não foram treinados lá no Egito, como é que se pega a espada, como é que se manuseia carros ou cavalos, né? De carros de ferro, cavalos. Não foram treinados para isso. Eles foram treinados para fazer tijolo. É o que a Bíblia diz, para juntar palha e fazer tijolo, palha e tijolo, palha e tijolo. Só que a Bíblia está falando o seguinte, olha, esse povo está preparado, tem arma, tem escudo, tem espada,
tem tudo, só que eu não vou com vocês. Vocês vão ganhar neles, viu? Vocês vão ganhar, né? Até as crianças vão brigar com esse povo, vai ganhar deles, só que eu não vou com vocês. Você está entendendo, irmão, que Moisés, para ele, não faz sentido? Não tem sentido. Qual é a graça de eu receber bênçãos, de eu ir para uma terra boa, uma terra espaçosa, que tem dinheiro, que tem prosperidade, que eu vou só botar o pé, né? E Deus já começa a fazer tudo por mim, mas se ele não vai comigo? Para Moisés não fazia nenhum sentido bênçãos sem presença. Nenhum sentido. E aqui, amados, é tão tremendo a gente parar para refletir nisso. Lembra que eu falei aqui? Igrejas cheias de pessoas vazias. Por quê? Porque hoje a mensagem que mais toca o coração é aquela coach, né? Que você vai vencer os fariseus, os girgazeus, os amorreus. Que Deus tem promessa para a sua vida. Que Deus, Ele quer te fazer mais que vencedor. Que, né, nenhuma praga na tua tenda chegará. Que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Puxa, isso aí enche o coração da gente, a alma da gente, o ouvido também. É ou não é? Amém ou não amém, irmão? Amém. Só que a gente observa que algumas pessoas até dizem, né? A mão de Deus está nesse lugar. E se a mão de Deus está lá, meu amigo, vou correr para lá, né? Vou correr para lá. E não quer dizer que a mão de Deus está nesse lugar, que é um jargão de uma igreja, inclusive, né? Que de fato seja algo bom. Porque a mão de Deus esteve lá em Belsazar, quando ele tomou os utensílios do templo, e a mão de Deus esteve lá no palácio, na Babilônia, e escreveu, né? Tekel, Menê, Parsim. Está lá. Pesado foste achado na balança. Passou teu reino, naquele dia ele morreu. A mão de Deus estava lá. Então não necessariamente que a mão de Deus está em algum lugar, né? Nossa, agora vai bombar. Né? Pode ser que vai bombar mesmo, pode ser que seja a morte desse rei pagão que tomou os utensílios do templo. Você está comigo aqui, irmão? Amém? Bênção de Deus. Queridos irmãos, as pessoas hoje de alguma forma elas são atraídas pela propaganda de milagre, pela propaganda do poder, pela propaganda da unção, pela propaganda de alguma coisa que vai me tornar melhor, ou que vai me sentir, ou eu vou me sentir bem. As pessoas são atraídas por essas coisas. Por quê? Porque no mundo já está cheio de luta, está cheio de aflição, nós estamos no caos, nós estamos na crise, um monte de coisa. Agora é difícil alguém chegar a Cristo, porque quer intimidade com Ele, quer comunhão com Ele. É difícil. Alguns dizem, né, um jargãozinho antigo também, que se a gente não vai pelo amor, vai pela dor, né? Poxa, mas precisa ser assim? Pois bem, inicialmente às vezes é por causa da dor que a gente se aproxima de Deus, mas é tão gostoso quando a gente pode se aproximar pelo amor. É ou não é? Imagina, querido, se você que é casado, né, casar com esse bagulho, com esse traste. Eu não queria, mas me casei com essa praga. É assim que a gente faz, irmão, na hora do casamento, já foi. Pelo menos não é a nossa cultura, né? Nossa cultura não é essa. A gente casa pelo amor. Pode ser que mais tarde se torne um traste, né? Mas aí outros 500, irmão, não é o caso aqui. Mas ninguém casa, né? Porque, eu me obrigaram a casar com esse cliente, né? Essa curva de rio, né? Não, mano, não é assim. Nós nos aproximamos por amor. Agora, por que com Cristo não pode ser assim? Eu não tenho mais opção. Eu já tentei de tudo, já fiz tudo, quando na verdade já falei que nem a opção era a melhor de todas, era a principal. Mas eu estou no perrengue, eu estou no sofrimento. Imagina que às vezes passamos mesmo, irmãos. Não é nada fácil. Mas eu fico observando que às vezes, se tem uma cruzada de milagres, aquilo abarrota de gente. Agora se faz uma vigília, né? Porque a gente quer ter um tempo de comunhão com Deus, aquilo sim. Está entendendo? Não falta uma mentira aqui, irmão. Essa é a realidade. Esse é o tempo atual. Esse é o momento que nós estamos vivendo, né? Queridos irmãos, eu até acho interessante, até anotei aqui, que um tempo atrás, né, o Juliano Som, gosto muito dos louvores dele, ele falou que o atual bezerro de ouro é chamado bênção. Esse é o bezerro de ouro atualmente que as igrejas têm levantado, chamado bênção. A bênção aqui ou a bênção acolá. O que acontece você ser abençoado, mas sem presença de Deus? Você ser abençoado sem Deus é aquele momento que você está vivendo um tempo de oásis, né? O dinheiro está bom, né? Está todo mundo, uma tossezinha, um narizinho escorrendo, mas nada demais, ninguém está lá enfrentando, né, aquela coisa terrível do hospital, está todo mundo tranquilo, né? E aí você está lá administrando tudo isso, mas você não tem a presença de Deus. Quando você perde essas coisas sem Deus,
automaticamente há um desespero lá. Há um desespero. Agora, quando eu sou abençoado com Deus, a gente vai ter esse momento todo. Alguém vai ficar hospitalizado, vai faltar dinheiro, às vezes vai faltar comida, mas eu não me desespero, porque eu sei quem está comigo. Essa é a diferença. Por isso que ter algo não significa ter Deus. Porque, irmãos, olhe para o contexto e a realidade desse povo, onde eles estavam, meus irmãos. Onde eles estavam? No deserto. No deserto. Por quê? Porque o deserto faz parte da vida do ser humano, quer queiramos ou não, né? E aí que é um grande detalhe, querido, que o povo também entendeu essa realidade. Por isso que eu li até o verso 4. Quando o povo ouviu o quê? As más notícias. Ué, mas não era coisa boa que Deus estava falando nos primeiros 3 versos? Sim, só coisa boa. Só que no 3 ele fala, né? Eu não vou. Vocês vão ganhar essa guerra, vocês vão ganhar essa batalha, vocês vão ter grana, vocês vão ter tudo, mas eu não vou. O povo ouviu estas más notícias. E aqui eu aprendo uma grande verdade. Irmãos, abra a mão de bênção, mas não abra a mão de Deus. Amém? Amém? Abra a mão das bênçãos se preciso for, mas não abra a mão de Deus. E eu te digo que o Senhor tem prazer em abençoar os seus, mas às vezes Ele quer provar. E Ele pode ou não pode, afinal? Pode. Em nome de Jesus, eu creio. E o que é melhor, amado? É a bênção ou é o dono da bênção? É a bênção. É o dono da bênção, né? Sem dúvida. O que é melhor? Se eu tiver que optar entre as coisas e o Criador de todas as coisas? Óbvio, sem dúvida. O Criador de todas as coisas. Porque com Ele, queridos, é o que nós vamos ver na palavra de Deus, né? Nós começamos a entender então o sentido dessa presença com Ele. Ora, vamos lá. Vamos partir então desse princípio. Bom, se as bênçãos não são os sinais de que Deus está comigo, e a igreja tem um ministério, precisa entender a sua missão e a sua vocação, quais são os sinais de Deus? Como saber então se Deus está comigo, visto que eu estou no perrengue agora eu estou no deserto, agora eu estou em luta? A Bíblia diz no 14 e no 15: respondeu-lhe Deus falando com Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. 15: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Qual é então o sinal aqui? O sinal aqui, que ele significa que a presença de Deus é descanso e é segurança, mesmo no meio dos maiores desertos da vida. Amém? Amém. É descanso. Não, mas eu estou no perrengue, mas é descanso, é segurança, em nome de Jesus. Amados, nosso dia, né? Digo nosso dia a dia, ele é feito de uma correria exacerbada, uma correria gigante. Cada um de nós, nas suas tarefas, nas suas lutas, nas suas batalhas, nas suas aflições, nas suas tribulações, no seu estresse, enfim. E aí, dependendo do grau de correria ou de estresse que cada um de nós passamos, às vezes a gente faz essa pergunta: mas para aí, será que Deus é comigo mesmo? Porque o negócio é o seguinte, né? Eu invento o negócio e dá errado. Eu nem chego a pensar e parece que Deus já me foi, né? Que nem diz o irmão Paulo, né? A gente é sorteado com um anão e ele cresce, né? Então, errado, né? Como é que é isso, né? Um negócio doido esse. E às vezes a gente para perguntar: Senhor, tu estás comigo mesmo? Será que Deus é comigo? Porque essa luta parece infindável. É uma luta que não passa. Meu Deus, já estamos tanto tempo lutando, parece que... Enfim. Agora, e eu fico pensando sobre esse povo no deserto. Irmãos, eles não estavam indo lá para o shopping Vila Romana, né? Tomando café no Starbucks. Não, eles estão no deserto. Não tinha McDonald's para eles, né? Aliás, que McDonald's é uma porcaria perto do maná, né? Nem se compara, o maná é dele, não. É meio do céu, né? Mas, puxa vida, e aí? Ou seja, é sede, é calor de 50 graus queimando a moleira, né? E de noite é com zero. É para matar o guerreiro, né? O cara tem que estar muito forte, senão já era. Gripe todo dia, tendite alérgica toda hora, né? Tem que estar muito forte para aguentar tudo isso. E eles estão nisso.
A gente às vezes não para pensar sobre, mas eles estão vivendo isso. Às vezes eu fico pensando, irmãos, né? Eu não sei você, mas eu sou demais da conta. Meu Deus do céu. É uma cachoeira. Se fosse uma cachoeira de modelo, não era nada, só uma cachoeira de suor mesmo. E eu fico pensando, imagina eles, que a gente às vezes vai na praia, né, irmão? E aí vai lá, né, toma tá na areia, né, se levanta, né, cara? E aí já enche a mão de terra e tá suando. Aí fala aquilo, né? Já passou, às vezes não. Sem querer, né, faz isso, né? Pois é, então, areia fina no deserto, 50 graus, o suor pegando, não dá nem para secar, né? Como é que faz? É assim? Porque se passar a mão já era, né? E a gente às vezes não para considerar esses detalhes, mas isso é deserto. É da vida, é o que eles estavam vivendo diariamente. E não foi por um período, foi só naquele período de temporada, alta temporada deles, né? Não, foram 40 anos, todo dia a mesma coisa. E a gente às vezes não para refletir sobre essa realidade. E às vezes, eu trazendo um paralelo para a nossa vida, querido, nós temos os nossos desertos da vida. E nós passamos às vezes pela sede, pelo calor, e que a gente quer coçar o olho, mas não dá porque tem terra na mão, né? E agora transfira isso para uma linguagem mais espiritual, né? Você é sábio para isso. E parece que de alguma forma, parece que as nossas forças vão terminando. A gente vai desanimando essa caminhada, não dá mais vontade de continuar, né? Tanto que eles tomaram essa decisão. Olha, vamos levantar um capitão entre nós e que nos leve de volta para o Egito. Porque nós não sabemos, né, o que deu para esse Moisés. Nós não sabemos. Então vamos levantar alguém entre nós e que nos leve de volta. Pelo menos lá nós temos alho e cebola, né? Para quem gosta disso, é a benção. Gosta da pizza, né? É bom, né? Mas fora disso, fala sério, é um papo que ninguém aguenta. Mas eles queriam isso, é o que a Bíblia diz. Veja como é interessante que era o desejo deles retornar para a escravidão. Porque não era fácil aquele momento. Aquele momento era muito difícil. Irmãos, e eu pergunto para mim, pergunto para você, será que nós estamos desfrutando de presença de Deus quando nós passamos por esse tipo de coisa que eu estou citando aqui? Porque alguém tem dito aí, né, que estar com Deus é o fim do deserto. Mas não é o que a Bíblia diz. Estar com Deus é seus problemas acabaram. Estar com Deus é parar de sofrer. Se você tem insônia, depressão, ansiedade, né, um monte de coisa, né? Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Estar com Deus não é o fim do deserto. Estar com Deus é descansar em Deus em pleno deserto. Essa é a diferença. Amém. Amém? Estar com Deus é no meio da adversidade você olhar para cima e saber que tem uma sombra no meio de todo aquele clarão terrível de 50 graus, tem uma sombrinha na sua cabeça. Estar com Deus é você estar caminhando a 50 graus Celsius, mas o seu pé não inchou. Como é que é isso? Que loucura é essa? Não, mas eu não queria, eu queria estar caminhando sobre, sei lá, né, um calçadinho confortável. Não, é pé no chão, 50 graus, sandália, né? E não inchou o pé. Isso aí é estar com Deus no deserto, meu irmão. Estar com Deus no deserto é você olhar para os montes e saber de onde vem o seu socorro. Aleluia. Aleluia. Estar com Deus em deserto é você saber o seguinte: olha, eu posso lançar sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Estar com Deus no deserto é saber o seguinte: olha, não ande ansioso por coisa alguma, mas em todas essas coisas sejam conhecidas as vossas petições diante do Senhor. Aleluia. Isso é estar com Deus no deserto. Amém? É ter essa confiança, essa certeza, queridos, que por mais deserto que seja o momento, ou que passou, ou que virá, nada se compara à presença de Deus. Nada se compara à presença do Senhor. Estar no deserto é a gente poder ter essa convicção, essa clareza. Olha, eu posso levar os meus olhos para os montes. Por que Davi estava falando desse negócio? Né? Porque Deus estava nos montes? Não, é porque nessa época aqui, nessa época eles tinham um monte chamado Moriá, ou Monte Horebe, em outras traduções. E lá era a manifestação de Deus. Você lembra do texto como é que Deus manifestava sobre os montes? Vinha uma fumaça densa sobre o monte. Havia clamor de buzina. Ninguém podia chegar perto. E lá estava aquele monte fumegante, que era a presença de Deus. Quando Davi estava lá no monte agora, onde é a atual Jerusalém, atualmente, né, Monte Sião, ele pode ter essa convicção: olha, eu elevo os meus olhos para os montes. Por quê? Porque lá atrás, aquele que veio antes de nós, Moisés,
Quando ele estava no monte, havia uma fumaça da presença de Deus, mesmo no deserto. A mesma fumaça da presença de Deus hoje ainda opera, aleluia, mesmo no deserto. Aleluia. Essa é a convicção que temos que ter, irmãos, em nome de Jesus. É ter a certeza, amado, de que eu vou ter luta, mas com Ele luta as minhas batalhas. É ter uma convicção de que eu sou fraco, mas Ele é forte. Essa é a diferença de um Deus que se faz presente no deserto, em nome de Jesus. Então a pergunta, ou melhor, a oração não é: me tira do deserto, Senhor, eu quero a tua presença. Amém. Essa é a oração que se faz, em nome de Jesus. Porque é melhor, amado, você estar no deserto, mas ter Deus, do que você estar num palácio, mas sem Ele. Não vale a pena. A mão de Deus no deserto, ela protege. A mão de Deus no palácio denuncia na parede. Vocês foram achados pesados na balança. Olha lá. A mão de Deus no deserto faz fogo de noite para aquecer tudo. Faz sombra de dia para amenizar o calor. Aleluia. Essa é a diferença. Queridos irmãos, nós precisamos aprender a descansar em Deus. Descansar em Deus. Eu sei que talvez você, como eu, também queremos algumas bênçãos de Deus. Tem algumas coisas que parece que não. Tá difícil, né? Tá complicado. Mas eu quero te dizer o seguinte: arruma a tua oração, ajeita ela e diga: Senhor, não quero bênção, não me faça subir desse lugar se a tua presença não for comigo. Eu não quero ser vencedor, eu não quero ser vitorioso, eu não quero ter que leite e mel, eu quero o Senhor. Amém. É isso que eu quero. Arruma essa oração Amém. em nome de Jesus. Amém? Em terceiro e último lugar, pensando na igreja, no seu ministério, entendendo sua vocação e chamado, pensando nos sinais dessa presença de Deus, como é que a gente sabe que Deus está conosco? É porque a Bíblia diz que Ele nos garante essa vitória no deserto, não é fora dele, é no deserto. Está com a Bíblia aberta? Amém. Verso 16: como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Olha a questão de que é uma pergunta retórica, né? De Moisés para Deus. Moisés vai dar a resposta: não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Ele faz uma pergunta e ele mesmo traz a resposta da pergunta. Moisés, ele diz, ele pergunta isso e ele mesmo responde isso. Ele sabia exatamente que a presença de Deus no deserto garantiria essa vitória. A presença de Deus, que é o que está escrito aqui. Eu separei alguns textos aqui, irmãos, se você quiser anotar para ler em casa depois, mas é uma coisa tremenda, as vitórias de Deus no deserto com o povo de Israel. Duas, pelo menos, eu separei. Êxodo 14, olha o que está escrito lá no versículo 24. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros. Isso aqui é muito estranho, isso é cômico até, né? E dificultosamente os governava. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Sabe que isso não dá até de rir, sabe? Deus estava brincando, estava zombando de Faraó e do Egito. Deus estava zombando. Deus podia ter feito assim, né? E acabava com tudo com eles. Era ou não é? Não, até as pragas antes. Começar assim, né? Já que eles são duros, já que eles se confiam nas moscas, nas rãs, já que eles confiam nessas coisas, então eu vou mostrar para eles que tudo que eles confiam vai trazer problemas para eles, grandes. Então lá as 10 pragas do Egito que nós temos aí, né? Quem não leu na Bíblia, pelo menos viu no filme, né, irmão? Até que ele fez Hollywood, né? Hollywoodiano, que também não é bem assim, né? Mas pelo menos a síntese é mais ou menos aquela. Aí depois, né? A turma vai embora, as crianças morrem, os primogênitos, melhor dizendo, morrem, né? E a turma, né, vai embora. Daqui a pouco eles voltam, né? Correndo atrás. E o texto diz o quê? Que o Senhor, tipo assim, né? Se fosse nos dias de hoje, né? Afrouxou os parafusos da roda. Só isso. Só afrouxou o parafusinho. Eu fico imaginando, né? Os anjos todos com as chaves de fenda na mão, aquela chavona, né? Irmãos aí. E de noite, né? Brincando com a turma. Brincando com a turma, não é possível. Porque a Bíblia diz que tirou-lhes as rodas dos seus carros. Por que não matou os caras de uma vez? Não, vamos devagarinho. Vamos afrouxar os pinos primeiro. Deixa os caras andar que não se roda agora. Vamos ver. Sabe o que é isso, irmão? Isso é um Deus, na verdade, não é um Deus sarcástico, nada disso. É um Deus para provar
o quanto ele é poderoso, e aquelas 10 pragas na qual o Egito confiava, não foi capaz, naqueles dias, de trazer alívio para eles. Ao contrário, foi justamente aqueles deuses, entre aspas, que lhes trouxeram todo tipo de prejuízo e derrota. Mas Deus tinha um outro plano, e eu fiquei tão maravilhado alguns anos atrás, estudando um pouquinho sobre arqueologia, e eu achei muito legal, fazendo o bacharel, que foram descobertas rodas, né, de ferro dentro do Mar Vermelho, afundadas, atoladas, rodas de ferro, e dataram elas. Era da época, né, do Egito, eram rodas de carros de egípcios. Eu disse, Senhor, que maravilha, está lá as provas incontestáveis. Claro que hoje, né, a TV, isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. Óbvio que não vai mostrar isso, mas está lá a evidência, as provas de que as rodas ficaram lá debaixo da água. Que coisa maravilhosa, esse Deus que guerreia as pelejas. Olha aqui outra batalha do conto dos Amalequitas, vocês lembram? Está lá em Êxodo 17, né? Ur e Arão, um de cada lado, apoiava, né, o braço do Moisés. Moisés erguia, o povo de Israel prevalecia na coordenação de Josué. Cansado, o povo era derrotado pelos Amalequitas. Levantava, o povo vencia os Amalequitas. Gente, era a mão de Moisés que fazia todo aquele triunfo, né? Não, Deus estava mostrando para Josué e para todo mundo que estava lá lutando por alguma coisa: vocês não sabem lutar, porque quem está lutando sou eu, o Senhor. Aleluia. Era isso que Deus estava mostrando. A ponto de que não foram os braços de Moisés, mas foi uma intervenção divina, simbolicamente falando ali, que fazia a intervenção, e eles venceram os Amalequitas. Está lá, Êxodo 17, todo o capítulo ali, se não me engano, a partir do versículo 8. Irmãos, a presença de Deus é uma vitória garantida. A presença de Deus é o que nós precisamos. A presença de Deus é justamente estar, a vitória é estar na presença de Deus. Amém. Por isso que a gente está orando, às vezes orando errado. Senhor, me tira desse deserto. Não, Senhor, me dá a tua presença. Não me faça subir desse lugar se tu não fores comigo. É essa a nossa oração, queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus é poderoso, Deus é tremendo, Deus é magnífico. Eu lembro de um episódio muito até engraçado, né, irmãos? A gente foi assaltado uma vez, né? Um pivetezinho lá com um canivete na mão. Faca, canivete, nem sei que era escuro, mas era meio... Não sei, mas eu fico com medo, só sei disso. Não é que tinha. E eu lembro que nós fomos assaltados, estava eu, mais um irmão da igreja e a mãe dele. E o rapaz pegou a mãe desse moço, né? E ele estava já, né, com a faquinha ali em punha, né? Daqui a pouco, e ele desesperado pela mãe, né? Desesperado pela mãe. E eu, cara, não temos nada, cara, nós estamos chinelo de dedo, de calção, não tem nada, cara, só tem um documentozinho, tem carteirinha de identidade, tem dinheiro, tem moeda, nada. Não tinha mesmo, não era nem mentira, não tinha mesmo. Não era não, continua. E daqui a pouco ele ficou tão apavorado, o rapaz, e disse: solta minha mãe em nome de Jesus. O cara largou a faca. Ah, vocês são crentes? Aí, não, somos crentes. Ah, não, peraí, então vou respeitar porque meu irmão é crente também. Eu disse: amém, ô benção, então vamos morar junto aqui. Não, oração eu não quero, só não fala para a polícia. Tá? Não tem que andar com a gente, eu toquei no cara, para, deixa o cara aí, posso fazer para nós, vai, deixa aí, vai, nós vamos para cá. O cara já queria convidar o irmão, ele queria convidar para andar junto. Deixa ele, tá? Acho que estava meio nervoso, estava pilhado, né, o irmão, né, queria convidar para ir para casa, era o bandido. Eu disse: não precisa, não é para tanto. Mas irmãos, olha que poder o nome de Jesus, olha que tremendo o nome de Jesus. Amém. Ele livra a gente das circunstâncias, nos livra das situações de adversidade. Isso é uma de tantas outras que a gente vai, se fosse contar aqui, nós vamos ficar aqui todo o tempo falando a respeito disso, né? De como o Senhor nos dá segurança na hora, né, de uma adversidade, de um problema, de uma guerra. Irmãos, parece que às vezes até quando nós, entre aspas, somos derrotados, né? Parece, né? Quando nós estamos confiando no Senhor, Ele nos dá segurança. Ele nos dá segurança, Ele nos dá essa vitória, em nome de Jesus. Sabe, queridos? E o Mano e a Kelly aqui acompanhou um pouquinho quando nós chegamos lá em Porto Alegre. E logo que nós chegamos em Porto Alegre, olha que palavra de Deus, né? Olha, eu estou enviando você para Porto Alegre, o sinal é assim que teu suco vai morrer. O homem tinha mais saúde, na minha sogra até hoje não tem saúde, né? E ele foi assassinado no outro dia. Esse foi o sinal de Deus, né?
Eu, no fundo, assim, né? Ele fala a verdade, poxa, eu já fui assaltado em Porto Alegre, mas tu não vai querer ir depois desse assalto, dessa tragédia, tu não vai querer ir, mas eu te digo. Meu Deus. E assim foi tal qual. Parece uma derrota, né? Falei, teve que. Não tem nem que atrelar uma coisa, foi apenas um sinal de Deus do que ele estava fazendo. Não. E eu lembro que o Senhor falou exatamente essas palavras ao meu coração. Tu não vai querer, né? Mas é para ir. E eu lembro que a sogra chegou e disse: olha, já que tu vai entregar a igreja de Bento Gonçalves e tu não tem convite nenhum, vem para cá. Vem para cá, pelo menos cuida da gente. A casa é boa, a casa é espaçosa lá, né? E eu lembrando da palavra de Deus, porque fazia 4 dias que eu tinha ouvido, né? Meu Deus, agora o que eu faço? O Senhor fala comigo, mas tem que ser urgente. O pastor Marcos teria recebido no outro dia. Tu está aberto a um convite para Porto Alegre? Estou. Quero nem saber se vai ganhar, se não vai ganhar. Eu estou aberto. Por quê? Porque Deus, 6 dias antes, tinha falado. 5 dias antes, tinha falado. Queridos irmãos, parece uma derrota isso, né? Não, mas isso é justamente saber que Deus estava mudando a fé, estava transformando, e estava dizendo o seguinte: é deserto, mas eu estou com você. Amém. Isso é o que faz a diferença. Amém. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero te convidar nesse momento, que a gente está no tempo avançando aqui, para que você confie em Deus. Peça isso ao Senhor. Pai, a tua presença é tudo o que eu mais preciso. Talvez você está aqui hoje passando por algum tipo de deserto, algum tipo de luta, mas a igreja de Cristo, ela precisa entender que o que ela precisa não é das bênçãos de Deus, ela precisa só da presença de Deus. E quem está com a presença de Deus, o que Deuteronômio 28 diz? Todas essas bênçãos correrão atrás de você. Aleluia. Olha, eu não preciso correr atrás delas, é elas que correm atrás de mim. É isso que a Bíblia diz. Eu não preciso ficar indo para cá ou para colar porque alguém me fez uma propaganda de uma bênção. Eu não preciso. O que eu preciso é de presença. É só isso que eu preciso. Eu lembro que um dia chegou determinada pessoa para mim, estava em Bento Gonçalves ainda, né? Senão os irmãos levam uma tu não vai lá na campanha do fulano de tal, o milagreiro, lá, sei lá que é o nome do cara. Me lembrei, mas não vou falar. Eu não vou. Mas como? Vai abalar a cidade, tu não vai. Eu não vou, mas se quiser vir tomar café em casa, tem que ser. Pão e manteiga, eu garanto. Mas é muito bobalhão. Cara, eu tenho compromisso. Entendeu? Eu tenho compromisso. Eu não vou correr atrás dessas vendas. Dá má vontade de gente. Eu sou pra caramba. E eu não vou. Foi mesmo, irmão? Eu acho que foi. O pessoal foi. Mas eu tinha coisa para fazer. Sabe o que acontece hoje? Tem alguma oferta aqui ou acolá de qualquer coisa? Aquela liberação. Irmãos, eu preciso aprender o seguinte: onde Deus está. Amado, se Deus está lá, corra para lá em nome de Jesus. Se Deus está aqui, corra para cá em nome de Jesus. É assim que nós temos que nos mover. Talvez, como eu falei, seja um deserto, seja uma luta, seja uma guerra, seja uma situação de dificuldade. Deixa eu citar para você um texto bíblico. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Amém? Amém? Você está entendendo? Por que a gente passa pelas provas? Para que a gente seja perfeito, para que a gente seja íntegro e não tenha deficiência de nada. Ai, Jesus. Por isso, amados irmãos, mesmo seja o tamanho que for essa prova, fique perseverante, complete a missão, complete o chamado de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Se você puder ficar um cantinho de pé, você bença, em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio que realmente, queridos, apesar de todas as adversidades, as lutas, as intempéries, tudo que mais nós precisamos é estar com Deus e a sua presença, em nome de Jesus. Obrigado. E nesse momento, eu quero te convidar para que você, se você talvez esteja passando, eu acredito que sim, não é porque Deus está me revelando, não. É porque no mundo tereis aflições, a Bíblia diz, né? Então não é porque Deus está me falando que você está passando por perrengues, por lutas, não.
A Bíblia diz que no mundo você vai passar por isso. E até ia ser bonito se eu dissesse, não, Deus está me dizendo agora, isso já mexe com o emocional, né? Mas eu prefiro não falar isso, porque Deus não está dizendo isso. Eu estou falando o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que no mundo passaremos por aflições. Mas o Senhor nos mandou ter bom ânimo. Foi isso que o Senhor disse. E talvez você veio hoje buscar uma bênção, uma resposta, e você está encontrando ela. Você está encontrando a resposta. Hoje talvez você orou essa semana e pediu: Deus, eu preciso de uma palavra sua. Qual é a palavra? A tua presença me basta. Aleluia. Essa é a palavra para você essa manhã. Mas e aquela situação lá na minha casa, como é que faz? A presença do Senhor te basta. Mas aquele problema, porque agora virou um mês, pastor, vai começar aqueles famosos boletos, né? Pois bem, a presença do Senhor te basta. Confia nele. Confia no Senhor. Mas eu estou passando por uma prova terrível. Eu não sei se eu vou suportar tudo que está acontecendo comigo. A palavra de Deus é: a presença do Senhor te basta. Em nome de Jesus. Aleluia. Às vezes é difícil mesmo, irmãos. Mas a presença do Senhor te basta. E nós precisamos pensar sobre isso. E eu espero que você essa manhã possa sair dizendo: olha, Deus falou comigo. Aleluia. Eu não preciso correr atrás de nada. Eu só preciso dele. Ponha assim, bata no seu peito se necessário for e diga: Senhor, eu não quero sair daqui se a tua presença não for comigo. Eu não me movo se a tua presença não for comigo. Aleluia. Eu não quero vitória contra os amorreus, de gazeus, jebus. Eu não quero. Eu quero só o Senhor. Aleluia. Eu não quero terra que manda leite e mel. Eu quero Deus. Aleluia. Essa é a presença que nós precisamos. Seja Deus. Aleluia. Aleluia. Então olha ao Senhor, querido. Aleluia. Olha ao Senhor. Ora ao Senhor e clame a Ele nessa hora, nessa manhã. A tua presença, Senhor amado. Glória a Deus. Oh, a tua presença, Senhor, é tudo que eu preciso. Aleluia. Diga isso ao Senhor, querido. Eu preciso da tua presença, papai. Eu preciso da tua presença. Me leva pra perto de ti, meu Senhor. Me leva pra perto de ti, meu Senhor. Me leva pra perto de ti, meu Senhor. Quero estar junto a ti. Aleluia. Glória a Deus. Oh, amado, diga ao Senhor: eu Glória a preciso de Jesus. ti, Senhor. Eu só quero o Senhor. Tu conheces o meu deserto, tu conheces as minhas lutas, tu conheces as minhas batalhas, mas eu preciso somente de ti, papai. Bendito seja Deus. Oh, aleluia. Tudo que eu preciso está em ti, papai. Tudo. Aleluia. Diga isso ao Senhor, que Ele tem oração nessa hora. Oh, Jesus. Aleluia. Minha alma engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Tenho sede de ti. Tenho sede de ti.
Senhor, Deus, olha o meu deserto, olha a minha guerra, olha esses fariseus, esses jebuseus. Senhor, onde é que está o leite? Onde é que está, Senhor amado, o mel? Onde é que está, Senhor? Pai, não faça isso, Rei. E meu Senhor, eu só quero a Tua presença, Senhor. Eu só preciso da Tua presença, só isso que eu preciso. Eu só preciso de Ti, Pai. Porque o Senhor, Pai, em Ti me faz vencedor. Se Tu fores comigo, Senhor amado, eu me distinguirei deste mundo. Se o Senhor for comigo, Deus querido, Senhor amado, farás distinção, Senhor amado, dos que estão contigo e daqueles que não estão. Aleluia. E até aquilo que aparentemente parece uma derrota, parece um fracasso, até aquilo que aparentemente parece fome, parece deserto. Ah, papai querido, ainda assim é melhor, Pai. É as provas que o Senhor está moldando o meu caráter, porque o Senhor tem propósitos para a minha vida. Aleluia. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Aleluia. Alegrai-vos no Senhor, querido. Você pode se alegrar em Jesus. Não diga assim, que luta, que prova. Não. Senhor, eu me alegro em Ti. Eu me alegro em Ti. A minha alma engrandece a Ti, Senhor. Oh, aleluia. Eu me alegro no Senhor. Eu me alegro em Ti. Aleluia. Amém, querido. Aleluia. Você pode cantar só o refrão dessa música então comigo? Aleluia. Glória a Deus. Me leva para perto de Ti, meu Senhor. Me leva para perto de Ti, meu Senhor. Só isso, amado. Oh, me leva para perto de Ti, meu Senhor. Pela última vez, me leva, Senhor. Me leva para perto de Ti, meu Senhor. Quero estar junto a Ti. Eu quero estar junto a Ti. Aleluia. Senhor, seja sobre nós, Pai. Que o Senhor nos acompanhe não apenas agora que vamos para a nossa casa, nos acompanhe todos os dias, ó Pai, da nossa jornada, para que nós possamos cumprir o nosso chamado, o nosso ministério como igreja, em nome de Jesus. Senhor, seja sobre nós, Pai, porque se a Sua mão for conosco, nós nos tornaremos invencíveis. Senhor, nós nos tornaremos separados, ó Pai, de todo o povo da terra, porque o Senhor anda conosco, porque o Senhor é sobre nós. Nós não queremos outra coisa a não ser a presença de Deus, a presença do Pai. Que assim seja, em nome de Jesus. Dá-nos uma semana abençoada, Senhor, uma semana de vitória, uma semana com a Tua presença, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja hoje e sempre com a igreja. O povo do Senhor diz amém. Amém, amém, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Tenham todos uma semana na presença do Pai. E pelo menos, diga aí para a pessoa aí que está do seu lado, perto de você, irmão, tenha uma semana abençoada na presença de Deus, porque a presença do Senhor está contigo. A presença do Senhor vai contigo. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos.